Quando você diz algo, como isso chega para outra pessoa? Quais sentidos vão carregados ali, mesmo que a gente não pare muito para pensar em questões históricas? Em quais responsabilidades grandes poderes, como a capacidade de se comunicar, implicam? Se a gente só se constitui enquanto sujeito a partir da linguagem do outro, que outros contribuímos para constituir a partir das nossas palavras? Quais dizeres, quando proferidos, também nos constituem? Nesse, que é o último bate-papo de uma série que a gente está fazendo aqui no Ciência ao Pé do Ouvido sobre a nossa língua, 5 episódios só sobre essa temática, hein? Vão conversar comigo a Maria Emília Oliveira Carleto, que no mestrado está estudando linguagem, sujeito e discurso na Universidade Federal de Uberlândia, e a pedagoga doutora em educação pela Universidade de São Paulo, Olíria Mendes Gimenez, que mais tarde também fez letras. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da UFO. Para quem tem uma dúvida e quer mandar para os pesquisadores responderem aqui no programa, é só mandar áudio para a gente. O nosso WhatsApp é 9966-2021. DDD 34, vale também comentário, crítica, sugestão, o que você quiser dividir com a gente. Já fica aí convite para, na plataforma de podcasts que você mais gostar, seguir a gente, onde você preferir. Na descrição do episódio também tem lá cada minuto. Olíria Gimenez e Maria Emília Oliveira Carleto, essa já é a nossa 5ª conversa, e hoje para falar sobre o poder da língua que um povo constrói, né? Existem expressões que a gente usa no nosso dia a dia que dizem muito sobre o que uma pessoa, em algum momento, pensou sobre algo. Outras pessoas vão reproduzindo aquilo até que se torna usual, comum, não necessariamente natural, mas sem saber, às vezes, a raiz daquilo. O que não significa que não tenha muito significado, muita simbologia embutida, muita história numa simples palavra, né? Alguns exemplos. O que seria uma pessoa mal amada? Uma mulher que não tá com humor legal porque a vida sexual não tá satisfatória. Então ela não se sente bem nem consigo mesma, nem com os outros. Sai descontando em todo mundo o que não encontrou na cama. Denegrir é tornar algo negro, escurecer. Inveja branca. Ah, e olha, é inveja, mas é uma inveja boa, tá? Ela não faz mal, porque ela é branca. Judiar, maltratar, atormentar, fazer alguém sofrer como os judeus sofreram. Existem vários exemplos, mas queria que vocês falassem sobre o poder da língua. Ela pode ser tanto opressora como libertadora? Com certeza, Josi. Pra gente entender o quão grandioso é essa capacidade que a gente tem de nos comunicarmos a partir de uma língua. Nem sempre existiu a língua, né? Isso a gente pode lembrar lá da época das cavernas, eles tinham a comunicação, que eram os desenhos, né? Mas a língua foi uma coisa que surgiu depois, e olha o quanto ela facilitou a nossa vida, né? Esses dias eu até ouvi, acho que fica meio como curiosidade, assim, porque eu não vou saber falar a fundo, mas a capacidade que nos dá de falar, né, assim, capacidade fonética, o nosso aparelho fonador aqui, de garganta, língua, etc., é uma capacidade evolutiva que ele é um bônus e um ônus, né? Nos deu a capacidade de conseguir formarmos palavras e frases, a gente ter essa língua, mas nos deu também maiores possibilidades de um engasgamento. Eu vi isso, eu achei muito interessante, assim. Então, a gente evoluiu para o nosso corpo físico ser capaz de falar, mas aí a gente tem mais chance de morrer engasgado. Só que a língua, o quanto ela facilitou a nossa vida, é impressionante. E aquela frase clichê, né, que uma palavra ela pode machucar a gente ou fazer bem, isso é muito verdade, porque nos exemplos que você deu, se a gente não tiver a consciência do que a gente está falando, a gente falou aqui um pouco também sobre preconceito linguístico, né? Da gente achar que tem uma coisa que é certa e, na verdade, a gente precisa urgentemente mudar esse tipo de pensamento. E só para a gente ter uma noção da importância da língua, tem um filme que chama A Linguagem do Coração. É a história de uma menina francesa, esse filme. Depois, se alguém quiser assistir, ele é bem legal. Tem no YouTube. Uma menina, ela nasceu surda, na verdade, muda e cega, porque não necessariamente quem é mudo é surdo, né? E aí ela era cega e surda, na verdade, cega e surda. E aí ela cresceu, assim, a adolescente, até uns 12 anos mais ou menos. Ela não sabia se comunicar, os pais não conseguiam lidar com ela. E aí mandaram ela para um convento. Nesse convento eles eram especializados, eles cuidavam de crianças surdas, ensinando para elas a língua de sinais, né?
Mas as crianças de lá, elas enxergavam, então elas conseguiam ver o movimento das mãos para poder compreender, né? E aí, quando essa menina chegou lá, ela foi um grande desafio, porque a ferramenta principal que as outras conseguiam aprender, que era enxergar, ela não tinha. E aí mostra todo o processo, toda a dificuldade que era, assim, eles não conseguiam pentear o cabelo dela, nem trocar de roupa, nem dar banho, porque encostavam nela, ela não sabia o que que era, né? Ela se sentia ameaçada, dependendo do toque. Então foi um processo muito turbulento para conseguir mostrar para ela, mas nossa, eu já vou dar spoiler aqui do final do filme, mas é porque faz parte do que a gente tá falando. Ela consegue aprender a língua de sinais, que não é chamado Libras. Libras é língua brasileira de sinais, então Libras é só aqui no Brasil, né? Em outros países é língua de sinais, mas aí tem outro nome. Ela conseguiu aprender a língua de sinais francesa, no caso. E quem ensinou para ela, uma das freiras, ela era ouvinte e falava e enxergava, faleceu. Ai, gente, desculpa pelo spoiler, mas ok. Ela faleceu, e aí lá, numa cena final muito linda, a menina conversando, né, lá no túmulo, conversando, agradecendo essa professora que ensinou, e disse que a língua tirou ela do escuro, permitiu que ela vivesse. Então, a língua tem esse poder, ela tem esse poder de nos tirar do escuro. A gente conhece um outro mundo quando a gente tem contato com a língua. A gente consegue interagir com as pessoas, a gente consegue nos expressar, falar o que a gente está sentindo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, a língua ela tem esse poder libertador. Só que aí tem aquele outro, né? Ela nos deu essa liberdade de sermos, né? De nos construirmos enquanto sujeitos. A gente tem um psicanalista chamado Lacan. Ele coloca esse conceito de sujeito, diferente desse comumente que a gente fala. Comumente a gente considera o sujeito como uma pessoa, né? O sujeito fulano e tal. Nesse conceito do Lacan, ele considera o sujeito, a gente só se constitui enquanto sujeito a partir da linguagem do outro. Então, como o outro me enxerga, eu consigo me enxergar através de como o outro me vê. Então é assim, ou seja, a partir do momento em que eu interajo com uma outra pessoa, que eu dialogo com uma outra pessoa, que eu vivo com essa outra pessoa, é que eu me considero enquanto sujeito. Então, o sujeito ele é social, ele não vive sozinho. E a partir do momento que a língua nos deu essa liberdade de sermos sujeitos, de nos construirmos enquanto sujeitos, enquanto um ser pensante, um ser que tem vontades e que consegue comunicar isso e se fazer entender, né? Que a língua não é só comunicar, eu preciso me fazer entender. A gente tem esse fardo de tomar cuidado com essa liberdade, de tomar cuidado com o que a gente fala, de tomar cuidado com como a gente fala, porque a gente realmente pode propagar violências com isso, né? E esses exemplos que você deu aí, a gente pode propagar ideias preconceituosas, a gente pode propagar discursos de ódio. Então, assim, a língua ela é um poder maravilhoso que a gente tem. E como todo poder, a gente precisa ter responsabilidade sobre o que a gente fala. Então, a gente precisa aprender a usar isso. Eu acredito, né, como educadora, a gente precisa, desde lá do ensino básico, mudar essa noção de que existe um certo, de que existe um errado, de que tem um feio, de que tem um bonito. Do jeito que o fulano fala é feio, é errado. Não, a gente tem variações. Aí a gente tem uma variação, por exemplo, a gente não vai de terno e gravata pra praia, né? A gente usa um biquíni, a gente usa uma sunga. A língua é a mesma coisa. Eu tenho lugares em que me exige falar da maneira culta e está correto, assim como eu tenho lugares que me permite falar de uma maneira mais coloquial, de usar gírias. E tá certo também, né? O que vai determinar esse certo e errado, entre muitas aspas, é o meu contexto de fala, é para quem eu estou falando. No exemplo que a Olíria deu sobre o dialeto caipira, saber usar a língua é saber usar qual variedade você vai usar com determinadas pessoas, em determinadas ocasiões. Se uma pessoa se sente muito superior com o jeito que ela fala e vai falar usando esse exemplo aí do caipira, né? Vai lidar com uma pessoa que só consegue se comunicar com a forma caipira, por exemplo. Se eu chegar até ela me achando, assim, com soberba e falar de uma maneira culta, quem tá fazendo papel de feio sou eu. Eu tô sendo, assim, completamente ignorante e desrespeitosa. Então, acaba assim que o tiro sai pela culatra, né? Eu tô ali me achando superior, porque eu falo a norma certa, entre aspas, e culta, mas na verdade eu tô fazendo um papel de feio, porque eu não estou me fazendo entender. A língua, a gente precisa disso, se fazer entender e ter essa noção dos espaços, dos lugares, do meu interlocutor, quem é o meu interlocutor, o que eu quero falar para ele.
Para quem está nos acompanhando e não entendeu ou não lembra do exemplo sobre o dialeto caipira, que a Olíria mencionou e agora a Maria Emília retomou, está no episódio 21. A gente fez uma discussão ali bastante importante sobre respeito à expressão oral, que costuma ser diferente da nossa. Em relação ao que você falou, Josi, a naturalização das expressões, né, de determinadas expressões, é uma questão séria, ao meu ver, porque isso reflete claramente, né, a divisão de classe. Opressor oprimido, né, a classe burguesa e a outra abaixo. E a luta é diária. Preconceito, né? A luta contra o preconceito ela é diária, né? Há quanto tempo nós já fomos colonizados e ainda lutamos contra tudo o que aconteceu lá no início da colonização e não demos conta, né? E acredito que ainda vai levar muitos séculos ainda para que se tenha uma forma de viver que não tão massacrante quanto a do início, da origem, quanto agora. Mas isso me preocupa, porque algumas expressões que foram naturalizadas, né, e perpetuam até hoje, elas vêm lá da colonização. A grande maioria é em relação aos escravos. Quantas vezes a gente fala assim, esse serviço foi feito nas coxas, esse serviço é serviço de preto. Isso tudo tem um significado. Eu estava lendo serviço feito nas coxas, porque na olaria, onde faz telha, as mulheres moldavam as telhas nas coxas. E cada um tem uma coxa diferente, né? Uma perna diferente. Então, cada uma ficava diferente. Não tinha uma padronização. Então, falar serviço feito nas coxas, porque não tem padronização. Não é industrial, era artesanal. O denegrir que você falou, que é a origem da palavra, né? Mulata tem a origem de mula, né? Se for lá na morfologia da palavra. As outras expressões, eu estava até aqui, olhando aqui, pesquisando. Lista negra, mercado negro, não sou tuas negras, dia de branco. Você falou da inveja branca, eu falei assim, eu nem sabia que inveja tinha cor, né? Inveja tem cor, só porque ela é branca, ela é boa. Inveja preta, vermelha, então, né? Então, é umas coisas, cabelo ruim, pichain. Então, a gente ainda tem essa questão do cabelo. Olha o tanto que a mídia influencia a questão da beleza em relação ao cabelo. Principalmente de jovens, né? Das adolescentes, né? É a questão de ter muito pelo no seu corpo, a questão de ser, não é nem morena e nem branca, não é loira, é um cabelo que a gente chamava de burro fugido. Burro fugido, tem cor de burro fugido, não é nem loiro, não é nem preto, é uma cor assim, você não sabe se é castanho, cor de burro fugido. Cabelo encaracolado que não é, cabelo, mas seu cabelo é bom. Até hoje existe, mas isso vem do quê? É das nossas heranças, não tem como, nós somos uma mistificação de raça. Então vai existir, você tem que estar contente, né, com o que você tem. Mas não, a gente sempre quer olhar a grama do vizinho é melhor. Eu acredito que essas questões principalmente a que vem da historicidade, é mais difícil de, vamos dizer assim, acabar. Nós podemos atenuar. Nós podemos colocar, tapar o sol com a peneira, mas elas não vão deixar de existir. Por quê? Existe sempre o opressor e o oprimido. Nós estamos numa sociedade capitalista. Nós estamos sob a júdice de divisão de classe. A operária, a que trabalha e a que manda. Então, enquanto a gente não mudar esse tipo de governo, a gente vai ainda permanecer nessas questões. É uma questão que está mais ligada ao tipo de governo, à política, do que propriamente a questão, o querer mudar eu na minha sala de aula, sozinha com os meus alunos, porque eu consigo na minha escola, mas aqueles alunos, eles voltam para casa todo dia. Lá na casa deles, olha só, se eles são da família do opressor ou do oprimido, eles vão ter o quê? Embates diários, porque na escola a professora tem uma conduta e na casa deles é outra conduta a depender de qual classe ele está. Porque o trabalhador sempre vai reclamar os seus direitos junto ao patrão, que é o quem manda, que é o que oprime. E o opressor sempre vai reclamar do seu trabalhador, que não faz nada contente com o que ele quer. Ele só quer geração de renda. E o outro quer seus direitos. Então não existe harmonia. Existe sempre uma destemperança entre a balança, um desequilíbrio.
isso daí também vai desdobrando na sociedade. E vai cair aonde? Na sociolinguística, na educação, né, na vivência, de tudo o que no nosso próprio desenvolvimento enquanto ser humano. Porque uns vão ser mais humanizados do que os outros. Essa é a minha percepção. Rapidinho, eu lembrei de uma outra expressão também que a gente usa, que é o baianada. Não sei se vocês já ouviram. Quando alguém faz uma coisa errada, ela tá fazendo baianada. E de onde vem isso, né? Baianada, Bahia. Porque a gente ainda tem esse estereótipo de que na Bahia as pessoas são preguiçosas, não fazem as coisas direito. Então, assim, só para ilustrar que a gente tem, igual a Lira falou, né? São essas expressões marcadas e preconceituosas, elas sempre fazem referência a uma comunidade que socialmente é vista como inferior. Então, a gente deu vários exemplos aqui da questão dos negros. Tem o exemplo do judiar, né, que a Josi mencionou, que faz referência aos judeus. Tem esse baianada, que em Minas fala muito, que faz referência à Bahia. E aí eu tava lembrando que a gente tem, por exemplo, nas Olimpíadas, os nossos medalhistas. A gente tem a Fadinha, a Raíssa Leal, que é do Maranhão. A gente tem o Ítalo, medalha de ouro, que ele é da Bahia. Então, assim, o outro menino, o Keno, eu sei que eu acho que ele é da Bahia também. Quebrando paradigmas e estereótipos, ainda bem, né? E eu espero que, assim, em algum momento a gente realmente consiga quebrar essas coisas, mas é um processo muito longo, né? Igual a Lira mencionou. Às vezes, dentro da sala de aula, a gente consegue falar para os nossos alunos, mas aí eles chegam em casa e aí tem uma família que vai perpetuar esse pensamento preconceituoso. Então, assim, é um trabalho muito árduo, mas é importante que nós aqui, quem esteja nos ouvindo, né, que a partir disso, desse podcast, consiga observar isso e entender que a gente precisa fazer essa mudança e é uma mudança ideológica, né, não é nenhuma mudança somente linguística, né, é ideológica, é social, é histórica. Exatamente. Como a gente disse aqui, vocês bateram muito nisso. A língua é viva e por isso ela pode mudar. E quem muda somos nós, né? Que falamos essa língua, que estamos vivos, que mantemos isso tudo em movimento. É a gente, cada pessoa que fala a língua, que torna essa ferramenta tão dinâmica. Então talvez seja até um convite mesmo, né? Desse episódio às pessoas que nos ouviram até aqui. As palavras que você escolhe usar no dia a dia, elas consideram o seu interlocutor? Elas levam em consideração também a história, a origem, a raiz? Elas têm potencial libertador? Ou a forma como você se expressa contribui para que outras pessoas sejam oprimidas? Garante que algo que está aí há muito tempo continue por aí? Fica a reflexão. Antes de agradecer pela participação de vocês, eu queria comentar sobre o termo criado mudo. Isso até poucos anos atrás eu não sabia, mas a origem desse termo está na escravidão. Hoje a gente entende como aquele móvel que costuma ficar no quarto, num canto, pode ou não ter gavetas, enfim. Mas, no século XVIII, XIX, os escravos que faziam serviços domésticos eram chamados de criados. E muitas vezes alguns deles eram obrigados a passar quantas horas fossem necessárias parados, imóveis, ao lado da cama do senhor, né? Segurando um copo d'água para o caso de o branco acordar à noite com sede, por exemplo. Só que muitas vezes esses criados conversavam, eles se mexiam e acabavam fazendo barulho. Vários deles sofreram maus tratos por fazerem esse barulho, alguns chegaram a ter a língua cortada. Até que um belo dia, alguém teve a ideia de colocar uma mesinha do lado da cama para deixar água ou alguma peça de roupa. E daí começaram também a chamar aquilo de criado. Mas, para diferenciar do escravo, acrescentaram o mudo no final. Daí o criado mudo. Fica como curiosidade nesse episódio, mas realmente para a gente pensar, né? Rever alguns termos que a gente usa no dia a dia e que carregam, querendo ou não, uma simbologia gigantesca. Agora sim, o meu muito obrigado a vocês duas pela participação. Olíria Gimenez, Maria Emília Carleto, acho que a gente conseguiu fazer aí episódios muito bons e que provocam mesmo, né? Nós todas e os nossos ouvintes. Espaço aberto para vocês. Obrigada, foi uma honra participar do programa
E eu acho que esse tipo de ação está cada vez mais sendo propagada, né? O podcast. Eu parabenizo, né, a você, Josi. Adorei a sua voz. A minha já, a voz de locutora, você está no caminho certo. Mas assim, gostei muito de fazer parte dessa conversa com a Maria Emília, tanto tempo que a gente não se via, né, Maria Emília? Foi um prazer falar sobre língua, né? Eu que saí da pedagogia e fiz letras para agregar valor mesmo enquanto o meu trabalho requeria. E isso me deixa muito feliz, né? Vendo pessoas interessadas nesse assunto, né? É um assunto tão importante e ele, assim, ele não tem fim. Ele sempre terá nichos, né? Sempre terá braços para ser pesquisado, para ser discutido, e é muito bom. E isso, para quem está em sala de aula, vive isso constantemente, né? E o quanto isso é importante para engrandecer o próprio ser humano, que não existe o melhor, né, e nem o pior, não existe o ruim enquanto língua, né? Todos nós fazemos parte desse Brasil grande que é uno e diverso. Isso é muito bonito. Gosto muito e só tenho a agradecer o convite e fazer parte disso que você tanto está caminhando e avançando aí na UFO, viu, Josi? Parabéns para você também. Eu também gostaria de agradecer o convite, adorei. E achei incrível esse projeto, parabenizar a Josi e a Dirco pela iniciativa e que os nossos ouvintes, né, eles consigam perceber isso que a gente falou, a grandiosidade da língua. Olha só, né, talvez alguém possa ter começado a ouvir achando que a gente ia dar uma aula de português e olha, a gente falou sobre história, a gente falou sobre geografia, a gente falou sobre política, porque a língua, ela é isso, gente, ela é esse instrumento multifacetado, ela é viva, ela se modifica e é importante o que a Josi falou, né? Nós a modificamos porque nós somos os falantes, não é a língua sozinha ali que de repente ela resolve mudar. É quem fala, é quem usa a língua, é quem se comunica através dela e ela está presente em tudo, né? Em todos os aspectos, ela contempla todos os aspectos da nossa vida e eu sou apaixonada por isso e espero que dê um gostinho também para vocês enxergarem, né? As aulas de português, ou português com outros olhos, entenderem a importância disso, que é muito mais do que só gramática, né? O português vai muito além de gramática. É social, é histórico, é político. E é isso, muito obrigada, foi um prazer. Que legal, sempre bom conversar com gente apaixonada, né? Pelo que estuda, pelo que faz. Antes de fechar esse episódio, tem o quadro da Rede de Divulgadores da Ciência da UFO, apresentado pelo Túlio Daniel. É com você, Túlio! Obrigado, Josi. Olá, pessoal! Hoje, no quadro da Rede de Divulgadores da Ciência da UFO, vamos conhecer um projeto desenvolvido na Escola Técnica de Saúde da UFO, a ESTES, e que combina mobilização social com divulgação científica. Coordenado pelo professor João Carlos, o projeto busca fazer o monitoramento de mosquitos transmissores de doenças como a dengue através de armadilhas. A ideia começou durante o mestrado do professor e ele continuou desenvolvendo durante o doutorado e após se tornar docente da UFO. Na prática, os pesquisadores vão a campo e, utilizando de armadilhas, conhecidas como ovitrampas, conseguem traçar diferentes dados e coletar amostras. No laboratório, as palhetas recolhidas e analisadas quantificam os ovos viáveis, eclodidos e danificados. Paralelamente, são realizadas diversas atividades de mobilização social junto a diferentes segmentos da sociedade, como escolas, empresas e canteiros de obras, onde há demonstrações do que é feito no projeto, além de transmitirem informações sobre os mosquitos, as doenças e os cuidados a serem tomados com a saúde nesses lugares. O projeto ainda é uma parceria com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM, com a Associação de Recicladores Autônomos, a ARCA, e com a Diretoria de Sustentabilidade da UFO. Uma das principais dificuldades encontradas pelos pesquisadores é fazer a divulgação científica do projeto e uma comunicação adequada. A mídia local até ajuda nesse processo, mas ainda se tem falado pouco sobre as chamadas arboviroses, como explica João Carlos. Hoje, o que nós percebemos de 2020 para cá? Primeiro, a mídia, de uma maneira geral, não tem falado sobre essas chamadas arboviroses e os arbovírus.
em 2021, apenas algumas atividades que nós socializamos em algumas redes sociais. Então, até nisso nós temos uma preocupação muito grande, que é uma discussão muito intensa do ponto de vista da informação, da comunicação. Nós entendemos que este modelo de comunicação, de divulgação, ele ainda é muito precário, ele ainda é muito unidirecional, ele não é naquilo que o Bakhtin fala de polifonia. Então nós temos tido uma preocupação muito grande que nós temos divulgado. Ainda percebemos que estamos muito aquém de romper com esse modelo que nós chamamos de modelo biológico, de não cair no mesmo modelo que sempre criticamos, sempre fizemos reflexões. Isso mostra a importância da divulgação científica, e é aí que a rede de divulgadores da ciência da UFO busca atuar. Vale lembrar que se você faz divulgação científica e ainda não é integrante da rede, basta mandar um e-mail para comunicaciencia@ufo.br ou uma mensagem nas redes sociais do Ciência ao Pé do Ouvido que a gente responde. E claro, não deixe de acompanhar tudo que rola na ciência da UFO pelo nosso canal no Telegram. É só pesquisar por Comunica Ciência UFO. Fica a dica. Até mais, galera, e é com você, Josi. Valeu, rapaz! Bom, já tem um tempo que os nossos episódios são semanais, né? E durante o mês de agosto a gente discutiu bastante por aqui sobre a língua que falamos. Respondemos dúvidas dos ouvintes, teve participação extra, mas chega ao fim mais uma série do Ciência ao Pé do Ouvido. Semana que vem eu volto pra gente falar sobre saúde mental. Setembro Amarelo tá aí. Eu sou o Josiele Ingrid, obrigada por acompanhar esse projeto da Diretoria de Comunicação da UFO. Na próxima terça-feira tem mais. Até lá, se cuida, um abraço pra você, fica bem. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da jornalista Dielen Borges. Toda a comunicação imagética dessa temporada está por conta da Viviane Aiko, estudante de design e estagiária. A divulgação dos episódios nas mídias sociais e colaboração geral está comigo, Rodrigo Souza. Eu estudo jornalismo e também faço estágio aqui na UFO. Produção, roteiro, captação de áudio, entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem, finalização e, claro, a apresentação são da jornalista Josiele Ingrid. Ciência ao pé do ouvido.